Às vezes, por falta de conhecer a verdade, muitos perecem e sofrem por antecedência. O diabo não teve permissão para destruir a Bíblia, então ele se usou de homens durante séculos para tentar mascarar a verdade das Escrituras. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Existem muitas verdades que não são pregadas e muitas mentiras e falsas doutrinas criadas por muitos pregadores do Evangelho ao longo dos anos. Bem, hoje eu quero falar aqui com vocês um pouco mais a respeito da grande tribulação. Esse é um assunto que infelizmente muitos cristãos ainda têm medo, mas esse medo é por não conhecer a verdade que o Eterno deixou no livro sagrado, mas que infelizmente muitos ainda não enxergam, e muitos outros pregadores de grandes denominações também não enxergam e ainda impedem os seus seguidores de enxergar. Mas antes de continuar esse assunto, eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saiam do engano do sistema religioso. E se você desejar receber uma notificação do YouTube em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aqui Jesus repreendeu duramente os escribas e fariseus. Eles eram homens considerados doutores, os quais viviam pela lei de Moisés, porém eram hipócritas, se achavam cumpridores da lei, servos de Deus, mas não conheciam as profecias, porque se conhecessem, não teriam negado o Filho de Deus, que foi profetizado que viria desde o início. E quando ele chegou, os doutores da lei que pregavam nos templos e nas sinagogas foram os primeiros a persegui-lo, até que ele fosse condenado e morto. A história se repete. Hoje ainda existem muitos doutores do Evangelho que pensam dominar a verdade, mas no entanto só pregam o engano e doutrinas de um Evangelho corrompido. As Escrituras é a verdade. A palavra é pura, mas muitos a corrompem pela ganância do poder do dinheiro e do status, para alcançarem cargos e serem bajulados por seus fiéis, além, é claro, de usufruírem do bom e do melhor que o dinheiro oferece aos grandes templos e denominações religiosas. Para os lobos devoradores de hoje, as Escrituras sagradas saiu do Espírito e entrou na carne. São poucos os que ainda conservam a verdade das Escrituras e são poucos os que têm sede dessa verdade, porque a maioria já se encontram corrompidos com suas mentes lavadas pelas novas doutrinas e mentiras pregadas nos grandes templos de pedra. Esses que acreditam na mentira como se fosse verdade, eles não suportam mais a verdadeira doutrina de Cristo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui o apóstolo Paulo fala se referindo ao futuro, aos nossos dias, porque virá tempo, ou seja, esse tempo ainda iria chegar, em que muitos não suportariam a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? É a palavra genuína do Eterno, sem distorções, sem paralelos, sem enxertos, sem acréscimos e nem decréscimos. Essas pessoas têm comichão nos ouvidos e não suportam a verdade. Por isso o apóstolo disse que eles amontoariam para si doutores, segundo o seu próprio desejo, a sua própria ambição, segundo o que cada um deseja ouvir e não segundo o que o Eterno deseja revelar. E por isso muitos têm desviado os seus ouvidos da verdade e se voltado para as fábulas, que são mentiras e histórias imaginárias que não têm veracidade bíblica e por isso não produzem edificação espiritual e muito menos salvação. É assim que tem acontecido hoje. Assim como foi no passado, tem sido agora no presente. Mas não é de se admirar, porque como Cristo mesmo disse, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O caminho da verdade e da salvação ele é estreito, são poucos os que entram por ele, ao contrário da estrada larga que leva à destruição, e são muitos que preferem andar por ela. Bem, mas afinal o que isso tem a ver com a grande tribulação? Tudo. Para que você entenda assuntos polêmicos como a grande tribulação, o arrebatamento, o milênio e outros, é preciso que você desfaça do seu eu, da sua vontade e aceite a vontade e a verdade que as Escrituras mostram de forma espiritual e não material. Eu vejo muitos cristãos pré-tribulacionistas
torcerem o nariz quando a gente mostra nas Escrituras que Jesus não vem antes da grande tribulação. Mesmo quando você dá todo o fundamento dentro da Bíblia, ainda tem aqueles que não aceitam. E por quê? Porque esses são como aqueles que Paulo falou, que teriam comichão nos ouvidos e amontoariam doutores segundo o seu próprio desejo e sua própria ambição. Imagine você chegar para um cristão pré-tribulacionista e dizer para ele que não vai ter arrebatamento antes da grande tribulação. Ele vai ficar irado. E por que isso acontece? Porque quando se prega a verdade sobre o arrebatamento para o pré, você desconstrói tudo que foi colocado na mente dele até hoje. E pior, você mostra para ele que o sonho de um arrebatamento secreto pré-tribulação não é real, não vai acontecer. São poucos os que conseguem enxergar a verdade por trás do engano e aceitarem. Para muitos pré-tribulacionistas, a ideia de passar pela grande tribulação é somente para os ímpios. Mas então o que dizer de todos os mártires que morreram até hoje pelo amor do Evangelho de Cristo? Eram ímpios também? Quando você entende o que representa a grande tribulação e como Deus agirá com o seu povo na grande tribulação, você perde o medo e você começa a enxergar a grande tribulação não como castigo, mas como uma batalha entre os filhos do Eterno e os filhos das trevas, e sabemos quem vencerá. É preciso separar duas coisas, a ira de Satanás contra a igreja durante a grande tribulação e a ira do Eterno contra o anticristo e os seus adoradores após a grande tribulação. Para que você entenda o que será a grande tribulação e como você conseguirá passar por ela, você precisa olhar para trás, você precisa conhecer melhor o Deus que você serve, porque Ele não muda, Ele não se cansa nem se fadiga, o seu poder é o mesmo. O que Ele fez no passado para livrar o seu povo do Egito é apenas uma amostra grátis que Ele deixou para mostrar para nós hoje o que Ele fará pelo seu povo na grande tribulação a nível global. Hoje, quando a gente fala de passar pela grande tribulação, aparecem muitos questionamentos por parte de alguns cristãos. Quando a gente vai ver esses questionamentos, você percebe claramente a falta de visão espiritual que muitos têm. Como muitos carecem de conhecimento e como muitos subestimam o poder do Eterno. Uma das dúvidas que muitos têm é como sobreviver à grande tribulação se não tiver a marca da besta. Como comprar sem a marca? Como fugir do sistema da besta? Como se manter 3 tempos e meio longe da vista da serpente? Veja que esse tipo de pessoas está mais preocupada com a perseguição do anticristo do que confiante no poder do Eterno. Quando se fala em grande tribulação, muitos pensam logo em como vai sobreviver sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem conta no banco. São os cristãos capitalistas que dizem servir a Deus, crer em Deus, ter fé em Deus, mas colocam primeiro a confiança nos poderes dessa terra. E é exatamente isso que o Eterno vai mudar durante a grande tribulação. Enquanto os adoradores da besta continuarão por um curto período vivendo suas vidas regaladamente, a Igreja de Cristo, os eleitos, os escolhidos, estarão indo para o deserto para depender da providência divina. Está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores irão entender que chegou a hora de abandonar o sistema e depender apenas do Criador. E aí eu te pergunto, você quer coisa melhor do que ser suprido pelo poder do Altíssimo? Sem precisar dos poderes dessa terra, sem precisar de dinheiro? Você quer coisa melhor do que poder chegar ao final da grande tribulação e saber que você venceu porque o Eterno te guardou e que você, como milhares de milhares, receberão a salvação eterna? Enquanto os adoradores da besta passarão esse curto tempo contando com as migalhas do sistema da besta, dependendo de uma marca na mão e na testa para poder sobreviver, e no final perderão o direito de reinar com Cristo e sofrerão a ira do Eterno. Vocês percebem que quando se olha o amor e a misericórdia de Deus, quando enxergamos o Eterno, o supremo e poderoso Deus, quando lembramos que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que abriu o mar, que tirou as águas da rocha para matar a sede do seu povo e mandou pão no deserto para matar a fome de milhares de hebreus, quando a gente abre a visão espiritual e reconhece que o nosso Deus de agora é o mesmo do passado, quando a gente enxerga o Eterno como Ele sempre foi com o seu povo, o medo da grande tribulação se dissipa, vai embora. O poder desse mundo, gente, é muito limitado comparado ao poder do Eterno. Não há nada nessa terra e nem fora dela capaz de parar a mão de Deus, tanto para abençoar os seus escolhidos e livrá-los, quanto para se vingar dos seus inimigos. Estamos voltando
voltando ao passado. É preciso voltar para o deserto, se desligar da ciência, da tecnologia, das facilidades que esse sistema oferece. Só dessa forma será possível entender que o Eterno reina em todo lugar. Onde tiver um pequenino seu durante a grande tribulação, terá um anjo auxiliando. Serão dias de perseguição, mas em todas elas Deus dará vitória ao seu povo. Muitos têm medo da grande tribulação porque ouvem mais desinformação do que verdade sobre esse período na Terra. Nós devemos focar exatamente naquilo que as Escrituras revelam e não em opiniões formadas ou falsas doutrinas sem uma base clara com fundamentos na Bíblia. Aliás, a teologia, que é uma ciência humana que estuda Deus, que tenta decifrar os mistérios de Deus, mais confunde do que esclarece as Escrituras, cegando a mente de muitos para que a verdade não prevaleça. Mas o apóstolo Paulo, ele também advertiu sobre essa cegueira espiritual. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outras palavras, Paulo quis dizer que Satanás ele cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não suportam a verdade, e para esses a luz do verdadeiro evangelho da glória de Cristo não é aceita, porque andam guiados pela mentira e acreditando ser verdade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A grande tribulação, ao contrário do que muitos pregam e acreditam, é para refinar o crente e converter muitos a Cristo, porque o desejo do Altíssimo é que toda a humanidade acabe se arrependendo e faça parte de sua família e de seu reino. Mas enfim, como será então a grande tribulação? E como o Eterno irá proteger o seu povo nesses dias terríveis de perseguição sobre a terra? Deus ele tem muitas formas de proteger e livrar o seu povo. Temos alguns exemplos do passado que nos faz enxergar como será agora. O Eterno disse a Ló para sair de Sodoma antes que ele a destruísse. Ele também avisou a José, marido de Maria, em um sonho para ele fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A grande tribulação é um dos temas principais da pregação de Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus disse aos seus discípulos e aos que viessem após eles que quando visse que a abominação da desolação, da qual profetizou o profeta Daniel, estivesse no lugar santo, quem lesse que entendesse. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela alguma coisa, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Esse mesmo termo usado por Cristo no final do texto também vemos em Apocalipse. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa mesma grande tribulação descrita em Apocalipse por João é a mesma grande tribulação profetizada por Jesus em Mateus 24. As Escrituras, ela é clara e mostra que o Eterno irá guardar e proteger a sua igreja durante esses tempos difíceis na terra. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E foi dada à mulher 2 asas de águia. A mulher aqui representa a igreja. A águia, para que a mulher voe, significa livramento e proteção divina. E o deserto é todo lugar que esteja longe das vistas da serpente, longe do alcance de Satanás. É interessante observar que quando comparamos essas passagens em Apocalipse com o Êxodo no Velho Testamento, quando Deus protegeu o seu povo, vemos uma grande semelhança tanto na perseguição quanto na proteção dada pelo Eterno ao seu povo. O termo usado aqui em Apocalipse é o mesmo termo usado em Êxodo. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Aqui o Eterno se refere ao livramento que ele deu ao seu povo desde as pragas que assolaram a terra do Egito, sem tocarem sequer um hebreu, até a travessia do Mar Vermelho, sem que nenhum hebreu se afogasse. O Eterno escolheu os caminhos mais difíceis para proteger o seu povo. Ele guardou o seu povo em uma terra pequena diante de grandes pragas que ele mesmo lançou sobre o Egito. Deus ele não tirou o seu povo antes das pragas, mas fez o que aos olhos humanos seria impossível, que foi guardar o seu povo no meio da sua ira lançada sobre a terra do Egito. Deus chamou o seu povo a pé para levá-los à terra prometida, enquanto Faraó e seu exército perseguiam o povo de Israel com carros, cavalos e cavaleiros. O Eterno se usou do quê? Dos seus anjos para atrasar o exército de Faraó e não permitir que eles alcançassem o povo de Israel. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Vocês conseguem perceber até aqui como Deus tranquilamente protegeu o seu povo e os conduziu por toda essa jornada na cara dos seus inimigos, sem permitir que os seus inimigos os tocassem? Aquilo que muitas vezes para nós é impossível ou difícil, para o Eterno é simples e fácil. Deus nunca escolheu caminhos fáceis para abençoar o seu povo, porque Ele é Deus, Ele é aquele que do nada criou tudo, de um caos Ele criou o universo e deu vida a esse planeta. Portanto, quem crê em um Deus desses e se preocupa em como vai passar pela grande tribulação é porque falta fé. O Eterno é o mesmo, seu poder não mudou, todo o poder está em suas mãos, operando ele quem impedirá? Ninguém. A única coisa que falta para muitos é ter fé, não essa fé customizada que vemos hoje, não essa fé de aparência que só se crê na bênção e na prosperidade. É preciso crer no deserto, é preciso adorar em espírito e em verdade, sem depender de um terceiro para isso. É preciso se tornar dependentes totalmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nada mais. É preciso crer sem duvidar, crer que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Porque eu, o Senhor, eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui o Eterno quer dizer que ele não muda, a sua misericórdia é infinita, por isso os filhos de Jacó não são consumidos. E se Deus não muda em misericórdia, ele também não muda em poder. Haveria algo impossível para Deus? Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É tempo de ter mais intimidade com Deus. É tempo de parar de querer ser tratado como criança, sonhando com um arrebatamento sem perseguição, sem tribulação. Porventura somos melhores que os antigos? Porventura Deus poupou o seu único filho da morte? De forma alguma. Porventura nós somos melhores que Jesus ou os apóstolos e profetas? Com certeza não. Então por que desprezar a grande tribulação como se ela fosse para os ímpios? Ou como se nós fôssemos melhor do que os nossos irmãos do passado? De forma alguma. Se tribulação fosse para os ímpios, todos os profetas e Jesus deveriam ser considerados ímpios, pois todos eles passaram por grandes aflições, grandes tribulações. Ao contrário do que alguns pré-tribulacionistas pensam, a grande tribulação pertence aos santos do Altíssimo, porque é nela que os santos são provados e os ímpios são reprovados. É na tribulação que o Eterno vai separar o joio do trigo, e não antes. Quem sonha com um arrebatamento antes da grande tribulação, melhor se preparar para a batalha, porque todos que estiverem na terra nesses dias terão que mostrar quem é fiel até o fim. Ser fiel sem tribulação é fácil, mas é na tribulação que o Eterno prova os ímpios e os justos. Bem, como podemos ver até aqui, a grande tribulação é a oportunidade que muitos cristãos vão ter de mostrar se são crentes de boca e aparência ou de alma e coração. Podemos ver também a comparação de Êxodo com Apocalipse e vimos que a teoria de um arrebatamento secreto dos santos para os céus antes da tribulação não é bíblica. Os eleitos serão protegidos em muitos lugares desertos na terra e não no céu. Eu quero aqui fazer uma observação. Um pré-tribulacionista fez um comentário em um vídeo que eu postei acerca do arrebatamento pós-tribulação. Em seu comentário ele disse que o Espírito Santo vai subir antes da manifestação do Anticristo e levar a igreja. E as pessoas que se converterem na grande tribulação será através da palavra pregada pelos cristãos que ficaram e conhecem a palavra. Bem, esse tipo de comentário mostra como falta entendimento em alguns cristãos que seguem essa linha pré-tribulacionista.
É um comentário totalmente apoiado em achismos e não nas escrituras sagradas. Vamos olhar para as escrituras porque é ela que tira nossas dúvidas e responde nossas questões. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Veja aqui que Jesus Cristo diz que o Consolador, que é o Espírito Santo, é ele que iria convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que converte, que convence, que liberta e que abre o entendimento e dá o discernimento espiritual. E mesmo com o Espírito Santo agindo na terra, ainda tem muitos que endurecem o coração para não receberem a verdade da palavra. Como alguém então vai convencer e converter alguém na grande tribulação sem a ação do Espírito Santo? Não tem lógica isso. A palavra do Eterno ela é espiritual. Para se pregar e exortar só é possível com a guia do Espírito Santo de Deus. E quem ouve só entende, aceita e se converte do pecado se o Espírito Santo convencer e abrir o entendimento. É impossível haver conversão e até mesmo ensinar a palavra de Deus se o Espírito Santo não guiar, tanto quem prega quanto os que ouvem. Isso derruba por terra a ideia de que o Espírito Santo subirá e levará a igreja antes da grande tribulação. Não tem lógica isso. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria com seu povo até o fim, e não até o início da grande tribulação. Se o Senhor Jesus estará conosco até o fim, é porque o Espírito Santo também estará, e a igreja também estará aqui até o fim da grande tribulação e a volta do Senhor Jesus. É impossível ter conversão, discernir as Escrituras sagradas e ser liberto do pecado sem a ação do Espírito Santo. É impossível discernir o que é espiritual apenas pela carne. Veja o que o apóstolo Paulo ensina a esse respeito. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. O que Deus revelou pelo seu Espírito? O texto responde: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São essas coisas que Deus revela pelo seu Espírito Santo. Tudo aquilo que nós, pela carne, não entendemos, o Espírito Santo ele revela. E Paulo vai mais fundo ainda, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Somente o Espírito Santo é capaz de revelar as profundezas e os mistérios de Deus. E Paulo continua: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então agora eu pergunto ao pré-tribulacionista que afirmou que na grande tribulação muitos vão se converter através da pregação dos que ficarem. Como isso pode acontecer se o Espírito Santo não estiver na terra, conforme alguns pré-tribulacionistas afirmam? Veja o que Paulo está dizendo aqui, gente. Só cego não enxerga. Olha o que Paulo ensina. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não sabemos nada de Deus se não for por meio do Espírito Santo. Que lógica tem pregar a palavra sem o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo que coloca o desejo nos corações, que convence, que ensina, que dá forças para que a palavra seja pregada nos quatro cantos. Qualquer tentativa de evangelizar alguém sem o Espírito Santo do Eterno é mero fracasso. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Ponto final. Não existe salvação, não existe libertação, não existe evangelização, não existe nenhum discernimento espiritual sem o Espírito Santo. Portanto, afirmar que o Espírito Santo vai subir antes da grande tribulação é o mesmo que dizer que estarão todos condenados. Quem vai negar a vida por amor a Cristo sem o Espírito Santo? Ninguém. Quem vai se arrepender dos pecados sem o Espírito Santo? Ninguém.
Quem vai evangelizar e ensinar o seu próximo sem o Espírito Santo? Ninguém. Em certos ensinos da linha pré-tribulacionista que não fazem o menor sentido quando você entende todo o contexto bíblico. É querer afirmar uma coisa negando outras. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Veja que Paulo, o tempo todo, ele afirma que todo o conhecimento que temos das coisas do eterno, das coisas espirituais, só são possíveis através do Espírito Santo. As palavras de sabedoria que os apóstolos usavam eram ensinadas pelo Espírito Santo e não pela sabedoria humana. Veja que Paulo ele compara as coisas espirituais com as espirituais. Isso quer dizer que é impossível você querer entender ou explicar algo espiritual pela carne. Se o Espírito Santo sair da terra, nada mais faz sentido. É através do Espírito Santo que Deus faz a obra na terra, e essa obra será feita até o fim. É o Espírito Santo que conduzirá a Igreja de Cristo durante a grande tribulação, que dará força e sabedoria, que vai preparar os eleitos, que vai ajudar o povo a fugir da perseguição e que vai dar sabedoria do céu para que uns ajudem os outros. Jesus disse em Mateus 24 que depois da aflição daqueles dias o seu sinal aparecerá no céu, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então agora questionem-se, isso ocorrerá depois da grande tribulação, correto? É o que Cristo diz aqui em Mateus 24, verso 29 ao 31. Se Jesus vai enviar os seus anjos para juntar os seus escolhidos depois da grande tribulação, como esses escolhidos passaram pela grande tribulação sem terem o Espírito Santo de Deus com eles? Porque se o Espírito Santo subir antes da grande tribulação, então todos que ficaram na terra tiveram que andar pela carne. Se com o Espírito Santo do Eterno a gente já é fraco, muitas vezes erramos, desanimamos, sentimos medo, angústia, imaginem sem Ele. Com certeza, ninguém passaria uma semana na grande tribulação sem negar o Eterno se não fosse pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, só para fechar aqui essa parte, ensinar que o Espírito Santo sairá da terra é uma grande inverdade. Não faz o menor sentido, até porque Paulo diz que somente há um que o detém, até que do meio seja tirado. Paulo não diz que é o Espírito Santo que o detém, não diz que ele será tirado do mundo, mas do meio. E aí alguns teólogos e pastores acrescentam seus achismos e criam uma nova teoria. Mas quando você se aprofunda mais nos textos sagrados, o Espírito Santo revela que não tem o menor sentido. Então fica aí esse entendimento para que vocês meditem. O Espírito Santo de Deus agiu desde o início e agirá agora no fim. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ele estava no início se movendo sobre as águas, e estará até o fim agindo dentro de cada eleito e eleita do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como Cristo estará com o seu povo até o fim da grande tribulação? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo do Eterno que faz essa conexão entre o poder e a vontade de Deus com o seu povo. Ele é quem faz a obra na terra e no meio dos escolhidos de Deus. Bem, voltando agora ao tema da grande tribulação, para finalizar, quanto tempo a igreja será perseguida pelo anticristo durante a grande tribulação? Está escrito no livro do profeta Daniel que os santos do Altíssimo eles serão entregues nas mãos do anticristo por um tempo e tempos e metade de um tempo. A palavra um tempo aqui significa um ano e tempos 2 anos e metade de um tempo meio ano, que somam o total de 3 anos e meio. Esse é o tempo que os santos do Altíssimo serão entregues nas mãos de Satanás durante a grande tribulação. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Essa passagem aqui em Daniel, ela faz uma ligação com o Apocalipse 13. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação.
Essas duas passagens que estão em Daniel e Apocalipse, elas têm o mesmo significado e se referem à luta de Satanás contra a igreja durante a grande tribulação. Em Daniel diz que o anticristo destruirá os santos do Altíssimo. Em Apocalipse diz que ele fará guerra aos santos e vencerá. Essa vitória parcial do anticristo sobre o povo de Deus é no sentido material e não espiritual. Veja que o texto em Apocalipse continua dizendo que deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Isso significa vitória parcial e material, através do poder que o anticristo vai exercer sobre o mundo. Ele vai fechar as portas do mundo para o povo de Deus. E por isso a angústia será grande, porque os eleitos, eles serão perseguidos e desprezados. Serão dias difíceis, pois toda a facilidade que hoje existe no mundo, só os adoradores da besta que tiverem a sua marca é que terão acesso. Essa vitória do anticristo é temporária e parcial. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevalecerão sobre a igreja, que são os escolhidos do Senhor. E é verdade, o inferno se levantará na terra, mas no final da última semana, dos últimos 3 anos e meio, Jesus volta e tira o poder do anticristo e do falso profeta e coloca novamente o poder nas mãos do seu povo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande tribulação serão dias difíceis, mas que passarão voando, e onde tiver um homem e mulher que pertence à igreja de Cristo nessa terra, o Senhor estará cuidando. Esses dias um só será o rebanho e um só será o pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele guiará o seu povo pelo vale da sombra da morte, mas com Cristo na frente, a sua igreja não precisa temer mal algum. As portas do inferno se levantarão contra a igreja por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, mas não prevalecerão contra ela. Essa é a promessa de Jesus para os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e com os seus amigos. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você já sabe como fazer. É só se inscrever e ativar o sininho em todas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo.